nome é Rodrigo. Aqui será apresentada uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico da prestação dos serviços de abastecimento de água. Considera-se como formas adequadas de abastecimento a população que recebe água por rede geral ou poço nascente com canalização intradomiciliar. Por sua vez, o atendimento aos serviços ou soluções de abastecimento de água é caracterizado como adequado quando a população recebe água por formas de abastecimento adequadas, os padrões estabelecidos pela Portaria de Potabilidade são atendidos e o fornecimento é contínuo. Caso pelo menos uma dessas condições não seja atendida, o atendimento é caracterizado como precário, estando essa população em déficit para o atendimento. Devido à falta de dados sobre os aspectos qualitativos das soluções individuais, para essa população, foi considerado apenas as formas de abastecimento para a caracterização do atendimento adequado. Sabe-se que elevado percentual dessa população recebe água em desconformidade com os padrões de potabilidade ou sofre com intermitências prolongadas. Dessa forma, no cálculo dos investimentos foram definidas premissas que garantem a reposição das infraestruturas existentes. O déficit para o eixo de abastecimento de água ainda pode ser analisado sobre uma segunda ótica, referente apenas à parcela da população que recebe água por formas não adequadas, denominada aqui no plano como déficit quanto às formas de abastecimento, a ser remediado a partir do incremento de soluções coletivas e individuais. Nas áreas urbanas, são observados os menores déficits por formas de abastecimento adequado, sendo que 58% dos municípios do estado, a meta estabelecida para o ano de 2033 pela Lei Federal número 14.026 de 2020, já foi alcançada. Apenas 3 municípios apresentaram déficit superior a 20% da população urbana, sendo 2 localizados no território do Jequitinhonha e 1 no Rio Doce. Já a situação do déficit quanto às formas de abastecimento de água para a população rural é bem distinta daquela observada na população urbana. Apenas 29% dos municípios apresentaram déficit para até 1% da população residente em aglomerados rurais. Já em 39% dos municípios, mais de 20% da população residente nessas áreas encontra-se em situação de déficit, sendo esses municípios localizados predominantemente no território do Rio Jequitinhonha. Nota-se ainda que o maior déficit quanto às formas de abastecimento de água é observado para a população residente em áreas rurais isoladas, uma vez que apenas 8% dos municípios apresentaram até 1% da população com abastecimento por formas adequadas. Destacam-se os territórios dos rios Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo, onde respectivamente 96% e 93% dos municípios apresentaram mais de 20% da população dessas áreas em déficit para as formas de abastecimento. Quando além das formas de abastecimento é considerada a qualidade dos serviços prestados, nota-se o aumento significativo da precariedade do atendimento, sendo que a porcentagem de municípios com até 1% da população urbana em déficit decai de 58% para 19% no estado. Em contrapartida, a quantidade de municípios com mais de 20% da população urbana em déficit sobe de 4% para 67%. Sendo assim, estima-se que quase 3/4 da população urbana é atendida de forma precária e encontra-se em déficit no atendimento para o abastecimento de água. A meta de atendimento pelo serviço de abastecimento de água encontra-se em conformidade com a Lei Federal número 14.026, que estabelece o percentual mínimo de atendimento de 99% da população a ser alcançado até 31 de dezembro de 2033. Ao final do ano de 2041, 100% da população do estado deverá receber água por formas de abastecimento adequadas. Devido ao menor déficit quanto às formas de abastecimento para a população urbana, o incremento ao longo do horizonte de planejamento será menor, sendo que os territórios dos rios Paranaíba e Grande já apresentam percentuais acima da meta de médio prazo. Já para a população rural, residente em aglomerados rurais ou isolada, o incremento dos percentuais de atendimento por formas de abastecimento adequadas para o alcance das metas será mais intenso, principalmente para os territórios dos rios Jequitinhonha, São Francisco Médio Baixo e Doce, onde o déficit para essas populações é maior. Além do atendimento por formas de abastecimento adequadas, é fundamental que ocorra o aperfeiçoamento dos serviços prestados ao longo do horizonte de planejamento do PESB, sendo propostas para o eixo de abastecimento de água 5 metas complementares a serem alcançadas até 2041. A tomada de decisões sobre as soluções de abastecimento de água é influenciada pelas condicionantes ambiental, demográfica,
cultural e socioeconômica. A condicionante ambiental é representada pela disponibilidade dos recursos hídricos, analisada sob a ótica da qualidade e da quantidade de água disponível para captação, e pelas condições topográficas, que se relacionam diretamente com o custo de implantação e despesas de operação e manutenção. A condicionante demográfica, representada pelo porte populacional e densidade demográfica, está relacionada diretamente com a variável de economia de escala, definindo o tipo de solução a ser instalada, seja ela coletiva ou individual, e a implantação ou não de rede para distribuição de água. Relacionada à condicionante cultural, encontra-se o princípio da aceitabilidade, a qual define que os mananciais escolhidos e as soluções empregadas estejam em conformidade com as demandas da população. Por fim, a condicionante socioeconômica encontra-se relacionada ao princípio da acessibilidade financeira, uma vez que as soluções empregadas deverão ser compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. A definição das tecnologias de tratamento de água empregadas para soluções coletivas foi condicionada pela Portaria do Ministério da Saúde número 888, de 2021, e pela Lei Federal número 76.872, de 1975. Dentre as tecnologias possíveis, observe-se a existência de diversos processos e operações unitárias, responsáveis pela adequação da água bruta ao padrão de potabilidade. Contudo, constitui-se basicamente da conjunção de dois fenômenos, complementares e indispensáveis, a clarificação e a desinfecção, sendo que a primeira pode ser dispensada conforme o manancial de captação. Anteriormente à distribuição da água, ainda encontra-se previsto a fluoretação e a correção do pH. Para soluções individuais, a água estará apta ao consumo humano após passar por desinfecção. Uma vez que a responsabilidade da operação de solução alternativa individual é do próprio usuário, é fundamental que este tenha conhecimento sobre a correta operação para que haja efetividade no processo de potabilização da água. A água proveniente de mananciais subterrâneos de aquífero livre ou superficiais, devido ao maior risco de contaminação quando comparado ao aquífero confinado, deverá passar por processo de filtração anteriormente ao processo de desinfecção. Para o alcance da universalização do abastecimento de água, serão necessários investimentos da ordem de 38,33 bilhões de reais até 2041. Já para o alcance da meta estabelecida pela Lei Federal número 14.026, os investimentos necessários são da ordem de 28,41 bilhões de reais. Em medidas estruturais, que abrangem obras e intervenções físicas em infraestruturas de saneamento básico, deverão ser investidos até 2041 cerca de 32,20 bilhões, dos quais 22,99 bilhões deverão ser aplicados até 2033 para atendimento da meta de médio prazo. Já em medidas estruturantes, que são ações voltadas ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social e à qualificação dos atores envolvidos, estima-se que deverão ser investidos aproximadamente 7,2 bilhões até 2041, sendo que cerca de 78% desse montante, que corresponde a 5,40 bilhões, deverá ser aplicado até 2033. Dentre os investimentos estruturais a serem realizados até 2041, aproximadamente 58% serão destinados à expansão das soluções e serviços, sendo que desse quantitativo, cerca de 9% dos investimentos se referem à implantação e ampliação da produção de água de sistemas coletivos, pouco mais de 21% para a implantação e ampliação da redistribuição de água, cerca de 18% para a instalação de soluções individuais e quase 52% para a ampliação das instalações hidrossanitárias. Os demais 42% dos investimentos estruturais correspondem a investimentos para reposição, que no eixo de abastecimento de água envolve a adequação, melhoria e manutenção das soluções existentes. Desse quantitativo, quase 27% serão destinados à reposição dos sistemas produtores de água, cerca de 67% para a redistribuição de água e pouco menos de 7% para soluções individuais. Até 2041, cerca de 35% do total dos investimentos em medidas estruturais deverá ser aplicado no território do Rio São Francisco Alto Médio, dos quais aproximadamente 94% correspondem à expansão e reposição de soluções coletivas em áreas urbanas. Já o território do Rio Jequitinhonha demandará os menores investimentos, cerca de 5% do total, dos quais 46% serão aplicados na população residente em áreas rurais isoladas.
Na composição dos investimentos de medidas estruturais, as maiores porcentagens para a produção de água são observadas nos territórios dos rios São Francisco Alto Médio e Paranaíba, nos quais se concentram os maiores percentuais de municípios com previsão de dinamismo demográfico e econômico. Já os investimentos para a distribuição de água, que se encontram diretamente relacionados ao adensamento populacional, são predominantes nos territórios dos rios Paranaíba e Paraíba do Sul. Os territórios dos rios Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo, devido ao elevado déficit quanto às formas de abastecimento de água para a população rural, apresentam os maiores percentuais de investimento em soluções individuais. Por fim, destaca-se o maior percentual de investimentos em instalações hidrossanitárias para o território do Rio São Francisco Alto Médio, onde concentra-se o maior quantitativo populacional do estado. Esta foi uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico referentes à prestação do serviço de abastecimento de água do estado de Minas Gerais. Obrigado por sua atenção e participação. Olá, meu nome é Lívia. Irei apresentar uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico do eixo de esgotamento sanitário. Para essa componente, configura-se como déficit situações em que parcela da população possui atendimento precário. Por exemplo, é atendida por coleta de esgoto, mas ele não é tratado ou adota fossa rudimentar. E aquela parcela da população sem atendimento, com esgoto a céu aberto ou que lança diretamente o esgoto em valas e cursos d'água. Ou ainda, que não tem banheiro ou sanitário. O déficit deve incorporar também o aspecto qualitativo, englobando a parcela da população que possui atendimento por coleta e tratamento de esgoto. No entanto, esse tratamento é ineficiente e aquela parcela da população que adota soluções individuais ainda adequadas do ponto de vista construtivo e sem manutenção e/ou destinação adequada para o efluente e subprodutos gerados. No que diz respeito às áreas urbanas, o território com maior proporção de municípios, com menos de 10% da população urbana apresentando déficit, é o Rio Paranaíba, com 28% de seus municípios nessa situação, seguido dos territórios dos rios São Francisco Alto Médio e Grande, ambos com 16% de seus municípios nessa situação, o que indica um baixo percentual de municípios que apresentam índices de atendimento adequado em suas áreas urbanas. Em 546 municípios, mais de 90% da população urbana apresenta déficit, com maior ocorrência nos territórios dos rios Jequitinhonha, Grande, Paraíba do Sul e Doce. Nesses territórios, essa situação é observada em mais da metade dos seus municípios. Já nos aglomerados rurais, dentre os 360 municípios que possuem população nessas áreas, a maioria apresenta mais de 90% dessa parcela da população em déficit. Destaca-se que em todos os territórios, ao menos 60% de seus municípios encontram-se nessa situação. Nas áreas rurais isoladas, dos 848 municípios com população nessas áreas, em 823 desses, mais da metade da população apresenta déficit. Os territórios dos rios Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo apresentam maior proporção de seus municípios em déficit, para mais de 90% da população nessas áreas. Considerável parcela dos municípios do estado tem a maioria da sua população com predomínio de soluções inadequadas de esgotamento sanitário, independente do tipo de área em que se encontra. Os territórios dos rios Paraíba do Sul, Doce, Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo apresentam os maiores déficits, superiores a 60% em relação à população total. Há um elevado contingente populacional em todos os territórios com coleta de esgoto, mas sem tratamento, particularmente nos rios Paraíba do Sul e Doce, e com exceção do rio São Francisco Médio Baixo. Nos territórios dos rios Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo, a forma de esgotamento sanitário que mais contribui para o déficit é a adoção de fossas rudimentares. Em síntese, um pouco mais da metade da população total do estado apresenta déficit em esgotamento sanitário. Em relação à população urbana, praticamente a metade dessa parcela da população apresenta déficit. Já nas áreas rurais, isoladas e aglomeradas, os déficits são da ordem de 90% para a população residente nessas áreas. Ressalta-se que as informações atinentes ao atendimento e déficit devem ser analisadas sob ressalvas, visto que não consideram a qualidade das soluções e serviços, nem outros aspectos, tais como a apropriação e adesão dessas soluções e serviços pela população. Em conformidade com a Lei Federal nº 14.026 de 2020, adotou-se a meta de 90% da população atendida por coleta e tratamento de esgoto até 2033, correspondente ao médio prazo do horizonte de planejamento. Adicionalmente, foi adotada a meta de universalização até o ano de 2041,
coincidente com o final do horizonte de planejamento. Considerando a universalização, os incrementos necessários nos índices de atendimento em relação à população total variam de 25 pontos percentuais no território do Rio Paranaíba a 85 pontos percentuais no território do Rio Paraíba do Sul. Quando analisada apenas a população urbana, os territórios dos rios Paranaíba e São Francisco Alto Médio demandam menores incrementos, inferiores a 30 pontos percentuais nos índices de atendimento. Os demais territórios necessitam incrementos superiores a 40 pontos percentuais. Em relação às áreas rurais, aglomeradas e isoladas, para cumprimento da meta de 2041, todos os territórios compartilham a necessidade de elevados incrementos nos índices de atendimento, variando de 70 a 90 pontos percentuais. Nesse sentido, salienta-se a necessidade de políticas públicas, recursos financeiros, programas e ações específicos para a realidade das áreas rurais, de forma que as ações sejam aplicáveis, integradas, efetivas e contínuas, e possam assim reverter o déficit atual observado nessas áreas. As soluções de esgotamento sanitário são afetadas por condicionantes culturais, associados ao princípio da aceitabilidade e ao reconhecimento das particularidades locais, por condicionantes socioeconômicos, pautados principalmente no princípio da acessibilidade financeira, por condicionantes demográficos, associados ao porte populacional e à densidade demográfica, e por condicionantes ambientais, como o alinhamento dos processos de tratamento de esgoto com as condições e os padrões de lançamento de efluentes e de qualidade dos cursos d'água, e as condições topográficas no caso de soluções coletivas, bem como a disponibilidade hídrica no domicílio, o tipo e permeabilidade do solo e a profundidade do lençol freático, quando consideradas soluções individuais. Os sistemas coletivos são compostos por infraestruturas de coleta, a qual pode ser do tipo convencional ou condominial, de transporte, tratamento e destinação final adequada. Para o tratamento de esgoto, vários processos podem ser adotados, com níveis e eficiências diferentes para a remoção dos poluentes. Ressalta-se que não há um processo de tratamento aplicável a todos os casos, sendo que a decisão deve ser respaldada no balanço entre critérios técnicos, econômicos, sociais, ambientais, dentre outros, visando a adoção de processos sustentáveis. Em relação às estações de tratamento de esgoto, é necessária uma mudança de perspectiva, passando de simples condicionadora de esgoto para a disposição final mais segura para uma fornecedora de recursos, com possibilidade de geração de receitas e podendo representar a oportunidade de construção de uma economia circular e de baixo carbono. A partir do fechamento de ciclo de nutrientes, desoneração de aterros sanitários, redução da pressão sobre captação de água, redução da emissão de gases de efeito estufa, aproveitamento energético, entre outras vantagens. Assim, a formulação de programas e ações de incentivos às práticas de aproveitamento energético do biogás, de uso benéfico do lodo para uso agrícola ou recuperação de áreas degradadas e de reuso de água não potável proveniente dessas estações podem contribuir para o incremento da cobertura por coleta e tratamento de esgoto no país. Em relação às soluções individuais, além dos tanques sépticos, sucedidos de pós-tratamento ou de unidade de exposição final para os efluentes gerados, podem ser adotadas outras soluções, como fossa seca, tanque de evapotranspiração, fossa absorvente e círculo de bananeira, sendo a decisão baseada na disponibilidade hídrica, tipo e permeabilidade do solo e profundidade do lençol freático, como comentado anteriormente. A escolha das soluções individuais deve ser participativa e de acordo com a realidade local. A população precisa ser informada e capacitada em relação às atividades de manutenção e operação, e em relação às possibilidades de destinação final ou aproveitamento do lodo e biogás, quando estes forem gerados, e de disposição final do efluente no solo ou corpo d'água, ou possibilidade de seu aproveitamento. Os investimentos necessários para a universalização do esgotamento sanitário até o ano de 2041 foram estimados em 47 bilhões de reais. No horizonte de médio prazo, 2033, os investimentos são da ordem de 34 bilhões de reais, cerca de 70% do valor estimado para o final do horizonte de planejamento. Os investimentos são distribuídos em medidas estruturais, que abrangem as obras e intervenções físicas em infraestrutura, rede coletora, interceptores, estações de tratamento e soluções individuais, e em medidas estruturantes. Os investimentos em medidas estruturantes foram estimados em torno de 10 bilhões de reais até 2041. Já os investimentos em medidas estruturantes
estruturais são da ordem de 38 bilhões de reais, sendo 64% deste recurso para expansão das infraestruturas e 36% para reposição, adequação, manutenção das infraestruturas já existentes em 2021. Os investimentos em coleta de esgoto compõem o maior percentual do montante total para as medidas estruturais em todos os territórios, devido principalmente ao custo equivalente de expansão e reposição de redes coletoras ser superior aos custos com tratamento e soluções individuais. Observa-se que os maiores percentuais de investimentos em tratamento de esgoto são relativos aos territórios dos rios Paraíba do Sul e Doce, que possuem grande percentual de sua população em déficit pela falta de tratamento do esgoto que é coletado. Destaca-se também o maior percentual de investimento em soluções individuais nos territórios dos rios Jequitinhonha e São Francisco Médio Baixo, em que a parcela de população em área rural é mais representativa. Bom, essa foi uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico atinentes ao eixo de esgotamento sanitário no contexto do estado de Minas Gerais. Obrigada por sua atenção e participação. Olá, meu nome é Ayana. Este vídeo apresentará o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Para o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, considera-se o atendimento como adequado quando a população é atendida por coleta, direta ou indireta, e disposição final ambientalmente adequada. Caso a população possua apenas a coleta, sem a destinação ambientalmente adequada, o atendimento é caracterizado como precário, estando essa população em déficit no atendimento. Dessa forma, ao longo do horizonte de planejamento, serão necessários investimentos para a expansão do atendimento e adequações às soluções já existentes. Em relação à destinação dos resíduos, foi considerada a disposição final em lixão ou aterros controlados como inadequada, e as disposições finais em aterros sanitários de pequeno porte e unidades de triagem e compostagem como adequadas. Analisando a população municipal como um todo, temos que 70 municípios estavam com um déficit menor do que 1%, sendo que nenhum destes municípios estão localizados no território do Rio Jequitinhonha e território do Rio São Francisco Médio Baixo. Na faixa entre 1% e 5% de déficit, existiam 83 municípios, destacando-se que nenhum município do território Jequitinhonha se encontra nessa faixa. Na faixa de déficit entre 5% e 20%, tinham a maior concentração, com 301 municípios. Entre 20% e 35% tinham 187 municípios. Na categoria de 35% a 50% havia 137 municípios e na categoria maior que 50% existiam 75 municípios. Em Minas Gerais, no ano de 2019, foi estimado que 2,3% da população na área urbana não possuía coleta de resíduos sólidos. Destaca-se que dentre os 577 municípios que apresentavam déficit de coleta inferior a 1%, 475 apresentavam coleta para 100% da população urbana e 3 municípios apresentavam déficit superior a 50%. Em relação à população rural, foi estimado um déficit na coleta de 73,8% para a parcela que reside em setores censitários que compõem o agrupamento aglomerado rural, e um déficit de 71,8% para a parcela que reside em áreas rurais isoladas. Destaca-se que nem todos os municípios do estado possuem habitantes nessas áreas, sendo que um total de 360 municípios com habitantes em aglomerado rural e 848 municípios em rural isolado. Em relação à disposição final dos resíduos, 503 municípios apresentavam uma disposição adequada, enquanto 350 destinavam os seus resíduos de maneira inadequada. É possível identificar uma maior concentração de municípios com destinação inadequada pertencentes ao território do Rio São Francisco Médio Baixo e Rio Jequitinhonha, localizados na porção norte do estado, e Rio Doce e Rio São Francisco Alto Médio. Ressalta-se que os dados apresentados de disposição final adequada não consideram a situação de regularização ambiental do empreendimento, mas somente se ele é passível ou não de regularização. A coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, principalmente pelo fato de reduzir a quantidade de resíduos enviada aos empreendimentos de destinação final. Todavia, a existência de coleta seletiva em um município não garante que toda a população seja atendida. No estado, 29% dos municípios possuem coleta seletiva.
Nota-se que em todos os territórios de saneamento, esse déficit é bem elevado, evidenciando a necessidade de se direcionar esforços e investimentos em ações estruturais e estruturantes, em busca de se alcançar a universalização desse serviço, com destaque para os territórios Rio Jequitinhonha e Rio São Francisco Médio-Baixo, que possuem os piores índices. Os maiores déficits em relação à coleta convencional, coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada pertencem aos territórios do Rio Jequitinhonha e Rio São Francisco Médio-Baixo. Na determinação das metas de médio e longo prazo, o PESB utilizou os índices de 99,4% de acesso para o ano de 2033, como indicado no Plan SAB, e de 100% para o final de horizonte de planejamento, no ano de 2041. Além disso, a Lei Federal nº 14.026 de 2020 estipulou que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ser implantada até o ano de 2024, de acordo com alguns critérios estabelecidos, como a existência do plano de resíduos do município e de mecanismos de cobrança dos serviços. Verificou-se que as áreas urbanas dos territórios do Rio Jequitinhonha e Paraíba do Sul apresentam menores proporções de população atendida por coleta de resíduos sólidos urbanos. Embora, em termos de população urbana, todos os territórios se encontram muito próximos da meta para 2033. Apenas o território do Rio Paranaíba apresenta índice de atendimento acima de 99,4%, evidenciando a necessidade de ampliação do acesso nos demais territórios para atingir a meta de médio prazo. Em relação às áreas rurais, é notável a diferença de atendimento quando comparada às áreas urbanas, visto que todos os territórios compartilham da necessidade de elevados incrementos nos índices de atendimento, em sua maioria superiores a 50%, com o intuito de alcançar a universalização. Considerando a população residente em aglomerados rurais, verifica-se que a amplitude entre territórios é superior às áreas urbanas, com destaque para os territórios do Rio Grande e Rio Jequitinhonha, que apresentaram os menores índices de atendimento por coleta. Para a população rural isolada, observa-se que os territórios do Rio Jequitinhonha e Rio São Francisco Médio-Baixo, regiões de maior vulnerabilidade social, apresentam menores níveis de atendimento adequados para a coleta de resíduos sólidos urbanos. Observa-se maior dificuldade de universalização do atendimento nas áreas afastadas dos centros urbanos, justificadas, por vezes, pela insuficiência de arrecadação, regulação, monitoramento, fiscalização, operação e investimentos. Questões que o PESB visa sanar ao propor diretrizes e priorizações de acordo com as especificidades locais. Ao final do horizonte de planejamento do plano, em 2041, a meta é de 100% da população atendida por coleta seletiva. Nota-se que, mais uma vez, os territórios do Rio Jequitinhonha e São Francisco Médio-Baixo apresentam os menores índices de atendimento, quando analisada a população total dos territórios. Porém, pode-se perceber que, para todos os territórios, os índices de atendimento por coleta seletiva são extremamente baixos, sendo necessárias ações e investimentos efetivos a fim de alcançar as metas estabelecidas. Para a coleta porta a porta, tanto a seletiva quanto a convencional, deve-se adotar uma rota eficiente, considerando a distância a ser percorrida pelo veículo coletor, a acessibilidade das vias e o tempo gasto em trajeto para coletar o resíduo de todos os pontos. Já em relação aos PEVs, é importante que sejam considerados pontos próximos às residências, comércios e escolas, que são tidos como atrativos às visitas dos moradores. Com o objetivo de tratamento, reaproveitamento e afastamento da população geradora, os resíduos são recolhidos e encaminhados às estações de transbordo de resíduos, unidades de triagem e compostagem, galpões de catadores ou aterros sanitários. Para a destinação da parcela de rejeito dos resíduos, duas possibilidades se apresentam: a implantação de um aterro sanitário de pequeno porte ou de uma estação de transbordo de rejeitos, os quais serão posteriormente encaminhados para um aterro sanitário. Os investimentos globais a serem realizados ao longo do horizonte de planejamento do PESB para o eixo de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, considerando as medidas estruturais e estruturantes, totalizam 6,3 bilhões até 2041. Em relação às medidas estruturantes para o manejo de resíduos, essas são responsáveis por aproximadamente 33% dos investimentos até 2041, tendo uma maior influência quando comparada a outros eixos de saneamento, uma vez que as ações estruturais são diretamente ligadas à atuação dos usuários e poderes locais. Isso pode ser justificado pelo fato de a geração dos resíduos estar relacionada com o poder aquisitivo da população, com valores e hábitos de vida. Outro ponto importante acerca das medidas estruturantes diz respeito à coleta seletiva, uma vez que é de extrema importância o investimento em ações de capacitação e inclusão social dos catadores. Considerando a universalização do saneamento no ano de 2041, os investimentos em expansão das infraestruturas foram estimados em 2,8 bilhões, enquanto o investimento em reposição, adequação, manutenção por serviços adequados de manejo de resíduos foram estimados em 2,3 bilhões.
Em análise dos investimentos, nota-se que o serviço de destinação final possui maior influência nos investimentos para todos os territórios e, consequentemente, para o Estado, uma vez que corresponde à maior demanda para o alcance da universalização da oferta dos serviços. A coleta seletiva, apesar do grande déficit no Estado, representa cerca de 8% dos investimentos, uma vez que se refere às medidas estruturais, e o montante referente à coleta convencional contempla essas medidas para o serviço de coleta seletiva. Além disso, como já mencionado, o alcance da universalização de prestação desse serviço se dará principalmente por ações estruturantes. Em relação ao encerramento dos lixões, apesar de ter reduzido a participação no montante de investimentos, é de grande importância e urgência, devido ao elevado passivo ambiental que esses empreendimentos geram e o fato de o novo marco determinar o prazo de até 2024 para essa ação. Essa foi uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico referentes à prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do Estado de Minas Gerais. Obrigada por sua atenção e participação. Olá, meu nome é Luísa. Aqui vou apresentar uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico da prestação do serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. A definição do conceito de atendimento adequado pelos serviços de drenagem é complexa. Ao contrário dos demais eixos do saneamento básico, não é possível fazer tal avaliação por meio de indicadores que versem sobre a cobertura dos serviços por domicílios. Isso ocorre porque os dispositivos de drenagem encontram-se dispersos na malha urbana e são dependentes de múltiplas características, como o uso e ocupação do solo, relevo, índice pluviométrico, as necessidades de escoamento de águas pluviais incidentes na bacia de contribuição e outros fatores relacionados ao planejamento urbano. Ainda, deve-se considerar que a existência de infraestrutura de micro e macrodrenagem em uma área pode não ser suficiente para assegurar que a população esteja protegida dos efeitos de alagamentos, inundações e enxurradas. Esses fatores realçam a dificuldade em materializar indicadores de déficit. E somado a isso, destaca-se a carência de informações disponíveis nos bancos de dados oficiais a respeito da drenagem, quando comparada com os demais eixos. Diante disso, para as áreas urbanas, tomou-se como um indicativo do déficit a parcela de domicílios sujeitos a risco de inundação. Esse é o indicador do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. Observa-se que mais da metade dos municípios de Minas Gerais possuem domicílios sujeitos a risco de inundação, e desses, a maioria possui mais de 5% de seus domicílios em risco. O território do Rio Doce apresentou o maior percentual de municípios com domicílios urbanos nessa situação, indicando um déficit de aproximadamente 14%. Já o território do Rio Paranaíba apresentou o menor percentual de déficit, com 3% dos domicílios urbanos sujeito a risco de inundação. Ainda, considerando o total de domicílios do estado, observa-se que 8% encontram-se em déficit. Para as áreas rurais, a estimativa de déficit em manejo de águas pluviais foi realizada considerando a escala do peridomicílio e do sistema viário interno. O peridomicílio corresponde à residência do indivíduo e o terreno em seu entorno. Sem um correto manejo das águas pluviais, essa área pode estar sujeita a problemas de alagamento, interferências com a solução do esgotamento sanitário e empoçamento de água, com risco de proliferação de vetores e transmissão de doenças de veiculação hídrica. O sistema viário interno corresponde às vias internas aos aglomerados populacionais. Essas vias podem estar sujeitas a alagamentos, erosão, danos diversos causados pelas chuvas e, principalmente, ao empoçamento de águas pluviais e riscos sanitários associados. Nos peridomicílios, o déficit corresponde à inexistência de dispositivo para controle de escoamento superficial excedente ao domicílio e seu entorno. E já no sistema viário, o déficit equivale aos domicílios que não possuem coleta de água de chuva e sua destinação à microdrenagem, sendo ela na própria via ou em área adjacente. É importante ressaltar que o cálculo do déficit esbarra na limitação de informações sobre manejo de águas pluviais em áreas rurais. Com relação ao peridomicílio, não há indicadores sobre a existência de dispositivos de controle do escoamento pluvial excedente, e diante disso, considerou-se em déficit toda a parcela da população residente nas áreas de aglomerado rural. Com relação ao sistema viário interno, pode-se dizer que as informações do censo permitem caracterizar parcialmente o atendimento da demanda pelos serviços, uma vez que apresenta dados sobre equipamentos de microdrenagem em apenas alguns setores censitários caracterizados como aglomerado rural.
Além disso, uma fração da população residente em meio rural isolado também foi considerada deficitária, correspondente aos domicílios que são atendidos com rede de abastecimento de água e coleta de resíduos simultaneamente. Entende-se que essas características são um indicativo de aglomerações residenciais que também necessitam de soluções de manejo de águas pluviais em seu sistema viário interno. A Lei Federal nº 14.026 de 2020 não define metas ou diretrizes relacionadas ao manejo de águas pluviais. Diante disso, para a determinação das metas de médio e longo prazo, partiu-se do estabelecido no Plano Nacional de Saneamento Básico para as áreas urbanas e no Plano de Saneamento Brasil Rural para as áreas rurais. Para as áreas urbanas, a parcela de municípios com ocorrência de enxurradas, alagamentos ou inundações deve alcançar a marca de 15% no ano de 2033. A longo prazo, essa meta deverá reduzir ainda mais para 8% no ano de 2041. Com relação à parcela de domicílios sem risco de inundação, a meta equivale a 97,3% em médio prazo e, ao final do horizonte de planejamento, esse número deve se elevar até 98%. A parcela de domicílios rurais com dispositivo de controle de escoamento superficial excedente no peridomicílio deve alcançar a meta de 20% para médio prazo, aumentando para 36% no final de plano. A tomada de decisões sobre as soluções de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é influenciada por condicionantes ambientais como precipitação, declividade do terreno, tipo e permeabilidade do solo e características da urbanização. Essas características influenciam na definição de diretrizes a serem adotadas para reduzir os riscos associados à ocorrência dos eventos críticos hidrológicos. Para as áreas urbanas, sabe-se que hoje a maior parte das estruturas existentes compreendem dispositivos de drenagem clássicos, como canais, galerias, bueiros e redes subterrâneas, que visam acelerar o afastamento das águas pluviais dos centros urbanos até o ponto de deságue, com o aumento da velocidade de escoamento. No entanto, destaca-se a importância do uso de tecnologias de drenagem sustentável, que visam favorecer o ciclo hidrológico da água, melhorar a qualidade das águas pluviais e controlar vazões de pico por meio da retenção ou infiltração das águas pluviais na fonte. Nas áreas rurais, dentre as soluções sustentáveis, destacam-se alternativas tecnológicas para o peridomicílio e o sistema viário interno de aglomerados populacionais, como os jardins de chuva, reservatórios de chuva e bacias de contenção. Vale lembrar que a escolha das soluções depende da realidade de cada local, sendo essencial a informação e a capacitação da população quanto às atividades de operação e manutenção das estruturas. Falando agora sobre os investimentos estimados para a universalização, para as áreas urbanas, considerou-se 3 parcelas de demanda: a expansão do sistema de drenagem, que corresponde à necessidade de implantação de estruturas em áreas de expansão urbana, a reposição e a adequação dos dispositivos existentes. Essa última se aplica aos municípios que apresentam carências com relação ao sistema de drenagem, tendo como referência o risco de inundação sobre domicílios. E dessa forma, para as áreas urbanas, adotou-se a premissa de que a população em déficit será suprida por soluções coletivas de drenagem. Para a parcela de expansão, além das soluções coletivas, considerou-se também a adoção de soluções individuais, além de ações de conservação de talveg que caracterizam técnicas sustentáveis. Em relação às áreas rurais aglomeradas e isoladas, considerou-se a demanda a partir das unidades domiciliares, na perspectiva da área de influência do peridomicílio e na abrangência do sistema viário interno. Diante da falta de informações sobre a existência de soluções de manejo de águas pluviais na área rural, considerou-se apenas a expansão das soluções, ou seja, a implantação nos domicílios deficitários, desconsiderando parcelas de reposição ou adequação. Para o alcance das metas estipuladas para a prestação dos serviços de manejo de águas pluviais, serão necessários investimentos da ordem de 10,14 bilhões de reais até 2041. Para 2033, os investimentos necessários são da ordem de 7,78 bilhões de reais. Em medidas estruturais, que compreendem dispositivos de transporte e destinação de águas pluviais, como bueiros, bocas de lobo e sarjetas, por exemplo, deverão ser investidos até 2041 cerca de 5,7 bilhões de reais, dos quais 3,9 bilhões deverão ser aplicados até 2033 para o atendimento das metas.
Já em medidas estruturantes, que contemplam a elaboração de estudos e planos para orientação da prestação dos serviços de drenagem, ações de educação ambiental e outras medidas de planejamento, estima-se que deverão ser investidos aproximadamente 4,4 bilhões de reais até 2041, sendo que cerca de 87% desse montante, correspondente a 3,8 bilhões, deverá ser aplicado até 2033. Os investimentos em expansão compõem o maior percentual do montante total em todos os territórios do saneamento, com exceção do território do Rio Grande e Doce, que apresentaram a maior parcela referente à adequação das estruturas. Com exceção do território do Rio Paranaíba, a parcela de reposição apresentou a menor participação em relação ao total de investimentos em medidas estruturais para todos os territórios do saneamento. No que tange à adequação, destacam-se os territórios do Rio Paranaíba e Doce, que apresentaram respectivamente o menor e o maior percentual de participação no montante das medidas estruturais. Por fim, ressalta-se que essas estimativas foram feitas com base em indicadores do SNIS, mostrando que o preenchimento desse banco de dados é importantíssimo para fins de planejamento dos serviços de saneamento básico, incluindo o manejo de águas pluviais. Essa foi uma síntese das informações relacionadas ao diagnóstico situacional e prognóstico referentes à prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais do Estado de Minas Gerais. Obrigado por sua atenção e participação. Olá, meu nome é Natália. Além dos aspectos técnicos relacionados aos 4 eixos do saneamento, o PESB também apresenta uma análise institucional do saneamento básico no Estado, abordando elementos de planejamento e gestão de políticas públicas. Em Minas Gerais, tem-se como órgão central para o saneamento básico a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, que a partir de 2019 assumiu a atribuição de tratar as questões relativas ao saneamento, sendo criada uma subsecretaria específica para o tema, a Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento Básico. No atual arranjo institucional do Estado, no âmbito do saneamento, além da SEMAD, se destacam a CEPLAG, IGAM, FEAM, Fundação João Pinheiro, ARSAI e Copasa, cada uma com suas atribuições específicas. Entende-se que a gestão do saneamento básico no Estado é mais eficiente e efetiva quanto melhor estiverem integradas as instituições responsáveis, ou seja, quanto mais consolidado for o princípio da intersetorialidade. Durante a análise institucional, foi possível identificar alguns pontos que necessitam maior atenção por parte do poder público estadual e serão abordados no decorrer dessa apresentação. Um deles é a realização de políticas para a população em áreas especiais, ou seja, aquela população em situação de vulnerabilidade devido à ausência de atendimento ou ao atendimento inadequado por serviços de saneamento básico, destacando-se as áreas rurais, as periferias urbanas, vilas e favelas, a população em situação de rua, quilombolas e outras comunidades tradicionais, e os povos indígenas. A elaboração de políticas específicas voltadas para essas localidades se justifica não apenas pelo passivo acumulado, mas também pelas particularidades dessas localidades, as quais demandam abordagens distintas das convencionalmente adotadas nas áreas urbanas, tanto no que se refere à tecnologia empregada, quanto à gestão dos serviços e na relação com as comunidades. Na esfera pública, é fundamental que sejam criados mecanismos que possibilitem a participação social. Esse é um fator essencial para a efetividade das políticas públicas de saneamento, uma vez que, quando as decisões são tomadas exclusivamente por governantes e gestores, os investimentos em saneamento podem privilegiar demandas políticas em detrimento do interesse social. Nesse sentido, a implementação e consolidação dos conselhos municipais ou regionais de saneamento, em alinhamento com os comitês de bacias hidrográficas, deve ser uma estratégia a ser adotada para garantia da participação social. No que se refere ao planejamento e gestão do setor de saneamento no Estado, foi possível identificar fragilidades, como
a falta de planejamento de longo prazo, o foco em medidas estruturais e em técnicas tradicionais, a dispersão de ações relacionadas ao saneamento básico e a carência de planos municipais de saneamento básico qualificados ou mesmo a sua inexistência. Assim, recomenda-se, conforme a orientação do Plansave, uma inversão do foco clássico do planejamento em saneamento básico, sendo feita a previsão de investimentos em ações estruturantes, além das melhorias cotidianas de infraestrutura. O planejamento deve estar alinhado entre as instituições de governo, de forma a não haver sobreposição de ações e sim compartilhamento e complementariedade. É importante que as ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana sejam planejadas de forma integrada. Por fim, é essencial reforçar as ações de capacitação de gestores municipais e desenvolver políticas de incentivo, visando fortalecer as práticas sanitárias. Para o alcance dos objetivos e metas propostos no planejamento, uma importante ferramenta são as bases de dados. A disponibilidade de dados atualizados sobre o saneamento é essencial para a formulação de políticas públicas. Durante a elaboração do PESB, foram constatadas a ausência de informações adequadas sobre saneamento básico, a dificuldade de acesso aos dados existentes e a necessidade de capacitação dos gestores municipais para o preenchimento dos bancos de dados existentes atualmente. Um passo relevante nesse sentido é a criação de um banco de dados unificado, reunindo informações de diferentes instituições a fim de se criar um sistema estadual de informações de saneamento, que seja bem estruturado, acessível e que integre todos os órgãos estaduais e municipais. Outro ponto essencial para o bom funcionamento dos serviços de saneamento consiste na regulação dos serviços. Nessa categoria, destacam-se como pontos de atenção a ausência de regulação em alguns municípios, a falta de fiscalização por parte das entidades reguladoras e a lacuna na regulação da prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. A atribuição de fiscalizar a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é responsabilidade da ARSAI, como agência estadual, e das demais agências reguladoras identificadas nos municípios mineiros, como Arisb, Arismig, Arsap e Arsan, dentre outras. Além das agências reguladoras, cabe mencionar que a SEMAD também apresenta atribuições nesse sentido, de fiscalização e aplicação de sanções administrativas. É importante que as instituições mencionadas realizem análises internas relativas à efetividade das fiscalizações realizadas, avaliando a necessidade de aumento do corpo técnico, cronogramas de planejamento ou outras ações visando a melhoria das atividades de regulação e fiscalização. No que se refere à questão financeira, a falta de recursos municipais, a dificuldade de captação de recursos e a ausência de investimentos em saneamento básico foram levantados como grandes entraves para o desenvolvimento do setor. Além disso, também se destaca a dificuldade de realização de projetos qualificados por parte dos municípios para pleitear o aporte financeiro de níveis superiores do governo. No âmbito estadual, é necessário que, a partir da identificação das fontes orçamentárias disponíveis para investimentos no setor de saneamento, sejam criados mecanismos para elegibilidade e priorização das ações de saneamento, de modo que a destinação de recursos esteja alinhada com os déficits apresentados pelos municípios. A partir dessa análise institucional, buscou-se apresentar um diagnóstico da atuação do governo estadual em saneamento básico, levantando-se os principais problemas e pontos para melhorias. Sendo assim, o PESB propõe uma série de programas e ações que visam superar os desafios encontrados. Obrigada por sua atenção e participação.